Eu amo Coraline, principalmente o filme e o livro. E uma coisa que eu gosto bastante são as teorias que criaram ao longo dos anos. E essas teorias são bem complexas, que ao mesmo tempo elas são bem vagas, já que nós nunca teremos uma continuação desse filme, como o próprio criador, o Neil Gaiman, ele não pretende, como ele mesmo já falou no Twitter, ele acredita que o filme teve um bom encerramento, assim como o livro, e não há necessidade de uma continuação. O que, embora ele não esteja errado, porque é uma série, porque é um ótimo filme, é um filme excelente, um filme, tipo, cara, um filme que envelheceu bem, é muito bom. E uma continuação pode estragar tudo isso, então, ele não tá errado. Só que, né, nesse filme teve bastantes teorias, né, devido à mãe, né, a Belda, as crianças, etc, e o gato que tem bastante. Mas eu quero falar de uma teoria em questão que eu acredito ser a mais simples de se entender. E se vocês gostarem, eu posso fazer mais vídeos como esse. Então, deixa eu querer falar que você não achou ainda, se inscreva no canal se não for inscrito. É isso, bora pro vídeo. Ajude-nos. Coraline visita o mundo secreto 4 vezes. Lembrando que eu estou me direcionando ao filme. No livro ela visita apenas 2 vezes, mas tem algumas diferenças. Então eu quero focar apenas no filme. Quem sabe eu falo sobre o livro em um próximo vídeo. Então continuaremos. No filme ela visita 4 vezes o mundo secreto. 2 vezes quando está se divertindo após ter um sonho, né? Ela faz isso quando acorda no meio da noite. E a terceira vez ela vai acordada. E é quando tudo desanda nesse mundo, né? Tudo ela percebe no que ela se meteu. E depois ela só volta pela última vez, na 4ª vez, para tentar salvar os pais delas. E é nesse ponto que a gente chega na teoria de como que a Belda, né? A outra mãe, ou a Bela Dama, né? Sequestrou os pais da Coraline, já que ela sequestra até pessoas adultas, tipo, caraca, elas pensavam que ela sequestrava crianças. E principalmente como que ela sequestrou, né, já que sua criança se tinham tipo atraídos por aquele negócio e tal, e beleza. Então, vamos à teoria. A minha teoria é que ela nunca sequestrou os pais da Coraline, e tudo aquilo não passa de uma ilusão, assim como o mundo dela não passa de uma ilusão, já que o mundo ele é perfeito, porque é o mundo que a Belda criou e que acreditava-se que a Coraline iria amar, e ela não errou. Aquele mundo é tudo que a Coraline sonhou, mas ao mesmo tempo é o reflexo do que já as coisas que já existem na vida real. Por exemplo, aquele jardim com o rosto da Coraline, ele existe no mundo real, só que ele tem o rosto da Belda. Então, todo esse mundo que ela fez é uma ilusão pura do que já existe, tá entendendo? E entramos num ponto que não faria sentido algum a Belda sequestrar e como ela teria sequestrado. Porque, primeiramente, quando a Coraline, bom, ela odeia de uma vez tudo aquilo que a Belda está oferecendo, colocar os olhos e tal, e ela meio que desrespeita a Belda prende a Coraline dentro daquela prisão pelo espelho do portal que ela abriu. E durante esse tempo ela vai até o 2º andar, porque é possível ver que ela está descendo quando a Coraline escapa. E de quando ela vai nesse 2º andar, ela fica por lá desde que a Coraline estava presa. E a Coraline conseguiu fugir, ela abriu a porta e escapou, né? Ela foi para o mundo real. E quando ela chegou lá, os seus pais já haveriam sumido. Ela encontrou a sacola de compras que a mamãe disse que ia fazer, né? Ela fez as compras e deixou a sacola na mesa. E as frutas estavam totalmente podres. E ela foi pra rua, né? Ela foi pro quintal da casa, encontrou o carro aberto e sem ninguém lá dentro, né? O que seria muito estranho. Então ela encontra finalmente o que ela simplesmente entrou em pânico. Um boneco que tinha 2 versos, um verso com o lado da mãe e o lado do pai. E assim ela acreditou que a Belda sequestrou os pais da Coraline. Mais precisamente em um lugar gelado. E enquanto ela procurava os pais, ela encontrou os pais presos no espelho. E o espelho estava congelado enquanto eles pediam ajuda. E que acabou ao final revelando que eles estavam presos no globo de gelo. Mas, bom, isso é o que foi mostrado no filme. Em teoria, isso não aconteceu, assim eu acredito. Primeiro, que o pai dela estava com a mãe dela. Bom, quando foi mostrado no espelho. O que seria impossível, já que o pai dela passou o dia inteiro bem longe delas. Passou mais somente no centro da cidade, enquanto estava trabalhando e oferecendo os seus novos serviços que ele estava pensando, sua nova matéria. E ele não tinha
horário para voltar para casa. Então, seria impossível os dois estarem juntos, pelo menos naquele momento que a Coraline viu. Tá, mas e como é que o carro da mãe dela estava estacionado e as compras podres? Bom, eu acredito que pode ter acontecido que a mãe da Coraline acabou comprando compras que não estava na melhor das situações e ela deixou lá perto que e mosquitos acabaram entrando e pegando a situação. Ou simplesmente aquilo foi uma total ilusão da Belda. Pode ter sido muito bem uma ilusão. Tá, mas e o carro estacionado? O que isso explica? Ela pode muito bem ter ido a pé ou pegando um ônibus. O que fez o motivo da demora. Ônibus são demorados. Então ela pode ter ido muito bem de ônibus buscar o marido. E por isso o motivo da tanta demora e dela demorar para aparecer. Já que a Coraline, o tempo que ela ficou tentando salvar os pais no outro mundo, foi menos de 1 hora. Onde quando ela voltou ainda estava de dia. Então, cara, pode muito bem ter sido isso. Ela voltou pro mundo real, né, pela primeira vez quando fugiu da Belda. Seus pais não estavam, porque a mãe dela pode ter ido buscar o marido no trabalho, né, tanto que ele estava feliz, estavam comemorando, porque aceitaram o trabalho dele, o que ele estava fazendo, a nova matéria. Nisso, ela foi de ônibus e tá aí onde ela demora, né? E tudo o restante que aconteceu não passou de uma ilusão. Um desses motivos que eu acredito ter sido dessa ilusão é o fato de quando os pais dela chegaram, ela acreditou que haviam sido libertados porque ela derrotou a Bela Dama e quebrado o Globo de Neve, é porque eles estavam com neve no corpo. E eles acreditavam que a Coraline acreditava que essa neve fosse do Globo de Neve e tal, que eles escaparam, eles nem lembravam do que aconteceu. Mas a neve vai desaparecendo aos poucos, como se fosse algo, ela desaparece, nem mancha a roupa. E por fim o pai dela olha como se estivesse assim, do que você tá falando? Meu corpo tá seco, do que você tá falando? Então, tudo aquilo que aconteceu não pode ter passado de uma ilusão. E os pais dela presos no espelho é tudo uma ilusão, um reflexo do que ela pode fazer já do partir do mundo dela. Porque aquele mesmo espelho, naquela mesma posição, naquele mesmo corredor, existe no mundo dela. Nos dois mundos existe aquele espelho. Então ela pode muito bem ter sido uma ilusão. O que foi uma ilusão? Outros motivos dessa teoria é como a Belda teria sequestrado os pais da Coraline se ela nem ao menos pode sair do mundo dela. Porque isso seria uma outra teoria, não vou falar porque senão a gente ficaria gigante. Mas a Belda não sai do mundo dela porque ela se decomposiçaria, né? É meio difícil de explicar, mas ela não consegue habitar em um mundo humano. Tanto que ela manda o quê? Fantoches. Ela manda criações dela pro mundo humano, como o ratinho, como a mão, né? A mão esquelética dela. Ela não consegue entrar com o corpo inteiro, com a alma dela, pro mundo dos humanos. Como que ela iria sequestrar os pais da Coraline? Tipo, o que ela ia fazer? Ela ia mandar sei lá, o vizinho dela, né? O senhor B? Tipo, não faz sentido. E se eu olhar o tamanho daquela portinha, que é muito pequeno, também tantas coisas, seria impossível. E tudo aquilo não passou de uma ilusão. O que aconteceu foi o seguinte: a mãe dela foi fazer compras, voltou, deixou as compras na mesa. No meio disso, o marido ligou, ela foi de ônibus, talvez porque o carro tivesse dado algum problema, algo do tipo. E ela demorou bastante. Andando que quando a Coraline voltou, depois de ter resolvido toda essa solução, ainda estava de dia, tranquilamente. Então ela deve ficar no máximo umas 2 horas. A mãe chegou, né, no meio de as compras, não viu a filha, que ele deve estar brincando por aí, ela não ligou. E ela foi lá buscar o marido. Simples. Bom, essa foi a teoria, a minha opinião, o que eu pensei sobre isso. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você tem dúvidas e discorda, comenta aí, fala o que você acha. É isso, muito obrigado por quem veio até aqui. Valeu, falou, tchau!